Olá, boa tarde boa, bom dia bom. Nesse meio do dia, nessa temporalidade, nessa transcendência e transição, como toda travessia, estamos aqui em volta com as palavras e com a arte das palavras. Hoje, escrever sobre tudo. É a nossa série no Circularidades, essa prosa despretensiosa na hora do almoço. Eu sou Ana Rosa Vidigal, professora, jornalista, educadora e venho propor a vocês essa conversa sobre a escrita. A escrita em sua arte, em sua poesia, em todo tempo e lugar. E hoje receberemos conosco Marci Monteiro, que é um jornalista de Cuiabá e vem falar conosco aqui, vem nos encontrar. Ele tem a página, né? Ele gerencia a página Fazedor de Amanhecer, que é uma homenagem a Manuel de Barros. E foi por meio da poesia, das palavras em poesia do poeta Manuel, que conheci o trabalho do Marci. Então ele vem aqui conversar conosco e... Ah, Marci, você vai vir pelo Fazedor de Amanhecer? Então tá, então vamos lá, vamos começar. Coisa boa. Tudo bem, gente? Vamos chegando. Que bom! Marci já está aqui. Vamos chamar o Marci. Você vai me pedir para participar? Ah, sim, ok. Isso. Aguardando o Marci chegar. E, com isso, vamos falar um pouquinho sobre a palavra. A palavra na poesia. Ei, Marci! Quanto tempo! Você tá bom? Tudo bem, é sempre um prazer. Que coisa boa! Bom te rever. Ah, pois é, que bom, né? Poder vir e falar sobre as palavras, falar sobre a Uhum. escrita de uma forma geral. Você viu que essa série é escrever sobre tudo e escrever Uhum. sobre tudo. Legal, muito bom. Sobre Muito todas as bom. coisas. E é dessa forma, né? Nessa perspectiva ampliada da escrita das palavras, da arte nas palavras, que a gente vem hoje compartilhar o seu trabalho, o seu ofício, Ah, que que é bom. tão importante, né, na nossa sociedade, no nosso mundo, desde sempre, né, Uhum. desde que oficialmente é chamado jornalismo, né, e que vem também de uma forma muito importante, marcando esse espaço, esse lugar da palavra nas sociedades democráticas, Uhum. nas sociedades que estão sempre em evolução, né, que buscam ter sempre essa possibilidade do humano ser considerado como algo imprescindível, né, à nossa existência. Ah, que E bom, Ana. a faculdade da comunicação é isso, né? É a gente se diferenciar pelo uso da palavra e o uso que a gente faz dessa palavra, né? É, As usa a palavra como escolhas, né? ferramenta, né? É, isso. E as escolhas que a gente faz, né, Marci? Eu acho que o Uhum. jornalista está num lugar desse de escolha muito importante, né? O professor também, né? Eu acho que Também, né? nós estamos É aqui. porque sem professor não teria jornalista, né? Ah, pois é, é uma delícia essa coisa de participar, né? Semestre passado com os meus ex-alunos, a série, né? É, Uhum. essa trajetória no jornalismo e tudo. E hoje, como nós começamos a conversar e transpor essa distância, Minas, né? Belo Horizonte, Cuiabá, Mato Grosso, acho que seria interessante a gente começar sobre isso, sobre a poesia nas palavras, né? Que, Uhum. que nos aproxima a todos os seres humanos e a nós dois especificamente no ofício que nós temos. Então eu passo a Sim. palavra a você, Márcio. É curioso, Ana, porque a gente combinou de fazer a live e eu me lembrei das que a gente fez ano passado, né? E elas sempre coincidiam com algumas datas importantes. Eu lembro que a primeira live que nós fizemos foi no dia 7 de abril, que era o dia do jornalista. Depois fizemos outra que foi no dia da alfabetização, se não me
fala a memória. E sabe que dia é hoje? Qual? Hoje é dia do repórter. Olha, só que Ah! curioso. A Como gente um falando bom sobre. jornalista, como um bom jornalista. Que bacana, Marci! Isso é uma surpresa para mim, olha só. Legal, né? Coincidência da data, a gente É, falando sobre escrever, sobre ler, né? Olha que sim, importante que a bacana, reflexão para essa data, né? que bacana, que importante. Muito bom, que legal. E como que é esse transitar seu na sua profissão e na possibilidade de homenagear o poeta? É curioso porque são duas coisas distintas, né? No meu ofício como jornalista, a gente escreve o retrato da sociedade, né? Do que acontece, né? A gente dá voz à sociedade contando histórias da vida real, né? E no momento que eu me propus a homenagear a Manuel de Barros, é um outro viés, né? O lado não ficcional, porque ele fala de ficção, mas ele também fala de coisas do dia a dia, mas de uma forma mais livre, descontraída, né? Poética. Manuel de Barros ele dizia até que escrever o que não acontece é tarefa da poesia, né? Que escrever o que acontece é tarefa do jornalista, né? Então, a gente usa a mesma forma, né? Que é a linguagem, a escrita ou a oralidade, né? Para contar histórias, mas cada um com o seu viés, né? O jornalista contando a realidade e a poesia fantasiando também sobre a realidade, né? Quando Manuel de Barros fazia muito bem isso. Ele fala muito sobre isso nos seus textos, né? Nos seus livros, né? Nas suas poesias todas, né? Ele fala sobre o ato de escrever, ele fala sobre si mesmo, né, no seu processo de escrever. Isso é bem interessante, né, de fazer essa comparação. É interessante porque a gente não tem acesso, né, ao fazer de uma forma assim mais próxima, mais sensível do jornalista. A gente pode ter Uhum. acesso ao fazer do poeta, né? E, no entanto, Uhum. são, como você falou, os dois vieses diferentes, mas de uma, de um, de uma forma de reverenciar a palavra, você não acha? Concordo que é assim. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente hoje em dia tem menos estímulos até para escrever, né, para colocar no papel, né, para registrar, né, o que a gente vê ou sente, né, com Sim. as palavras. Antigamente, eu tenho a impressão que havia muito mais estímulos. Eu fiquei, antes da gente começar a live, tentando me lembrar, né, do meu processo, né, de escrever, né, até me tornar jornalista. Me tornei jornalista por gostar muito de ler e de escrever, né? E realmente, para as pessoas, né, não há muito essa evidência de como é que o jornalista trabalha para que a matéria, a reportagem vá ao ar, né? Muitas vezes o jornalista é até taxado como um portador de más notícias, mas a gente faz o papel de mostrar o que está acontecendo no mundo, né? Mas é muito bom também a gente se dedicar, e eu gosto muito de fazer isso, de mostrar boas histórias, bons exemplos, né? Ideias e atitudes que podem reverberar em coisas positivas, né? Não só mostrar as coisas ruins que acontecem, que são necessárias, né? Mas existem os dois lados, né? A gente precisa mostrar tudo o que acontece, mas eu gosto de também pregar coisas legais, né? Que, Reverberar coisas boas, que são inspiradoras, como a poesia, né? como a poesia, justamente. É possível ter poesia no jornalismo, diante É dessa possível. observação que você fez? O que você acha? Eu acho que é possível, sim. Depende muito do contexto, né? Em algumas situações, não. Você tem que ser muito direto, né, e duro naquilo que você quer retratar, né? Depende muito do veículo, do tempo que você tem, porque há muita diferença, né, entre um texto para um jornal impresso ou para a internet, que você tem espaço livre para poder devagar até, né, explicar melhor a sua matéria. Né? A TV tem um tempo muito curto, então depende muito do que você está contando, a história que você conta
e o público que você quer atingir. Mas eu acho que é possível, sim. É possível colocar a poesia dentro do texto jornalístico, né? E também é possível o contrário, né? Na poesia, contar histórias, né, com o viés jornalístico. Manuel de Barros fazia isso também. Fazia. Eu tenho várias poesias que eu gosto muito, né? Ou poemas. É um pouco prosa poesia, não é? Aham. Tem alguns momentos que é um pouco prosa poesia, não é? De Manuel Tem, de Barros. tem sim. Tem sim. E eu acho que tem essa mistura, esse olhar do cotidiano de uma maneira muito sensível, mas que Uhum. fala desse realmente estar, né, no mundo, na socialização, aquele poema, Olhos Parados. Uhum. Eu gosto demais dessa possibilidade de ver o mundo com um olhar realmente de retratar esse mundo, né? Mas também Uhum. com esse intercâmbio, né? Com essa travessia entre si mesmo e o mundo, que sempre vai nos perpassar, não é, Marci? A gente Aham. sempre vai ser o que a gente tem dentro de si e aquilo que está ao redor, né? Uhum. Manuel de Barros é interessante porque ele falava sobre o seu ato de escrever, mas ele mostrava que às vezes ele se sentia até envergonhado de escrever e de expor, né, os seus pensamentos, as suas ideias. Em um trecho, ele tem uma poesia que chama Autorretrato Falado. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele fala. Ele diz o seguinte: já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, eu me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Ele mostra que quando as ideias dele iam ao público, ele se fechava, ele ficava constrangido, né, de parecer até desnudo, né, perante todo mundo, de mostrar aquilo que ele sente, o que ele via. Ele ficava recluso no Pantanal, para deixar a poeira baixar. Ele É, conta isso em um dos livros dele. e não só, né? Mas a fonte, né? A fonte primeira dele, né? Sim, Dessa união entre o ser e o ser e o que está ao redor, né? aham, Essa importância disso. Marci, eu gostaria muito que você, nessa trajetória de encontrar a poesia de Manuel de Barros e gostar dessa poesia, você se localizasse para nós, como uhum, pessoa e como profissional. Você disse, eu sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever. Como que foi uhum, essa chegada, então, no seu ofício? E contasse um pouco para a gente da trajetória do seu ofício, que é uma coisa que eu admiro muito, que eu acho muito uhum, interessante e acredito que quando a gente sabe da trajetória, um pouco mais da trajetória da pessoa, a gente consegue entender as conexões que ela faz na fala em relação aos valores, crenças e experiências que ela vivenciou. Então, conhecer aham, a trajetória do seu ofício e esse intercâmbio, né, entre a pessoa e o profissional, no meio da poesia de todo dia, uhum, é para nós muito importante também e muito significativo nesse momento. aham. Falar então brevemente de como um pouco da minha trajetória, né? Mas eu acredito muito, Ana, que a gente cresce com estímulos, né? Eu tive muitos Hum, estímulos quando criança para ler e escrever, né? Eu tinha até separado algumas coisas para falar, mas deixei reservado para a próxima live, que é sobre leituras. Mas já adianto algumas coisas, né? Porque quando eu era criança, minha mãe sempre me presenteou com muitos livros, revistinhas, né, da Turma da Mônica. Eu fui alfabetizado com a Turma da Mônica, né? A minha alfabetização foi com os personagens da Turma da Mônica, né? Na escola, inclusive, né? Então, havia muito esse estímulo, né, de nos finais de semana ir na banca de revista, comprar revistas, né, e ter atividades lúdicas ligadas à escrita. Quando criança, escrever diário, escrever cartinhas, né? Então, isso foi muito presente, né, na minha vida. E isso acaba despertando uma vontade.
de consumir mais leitura e escrever mais. Até porque eu acredito muito que o ato de escrever, você se aperfeiçoar, é uma prática que Uhum. vem com estímulo, né? Sim. Você precisa praticar, né, para poder crescer e se desenvolver. A partir daí, esse meu prazer em ler e escrever me fez abrir outras portas, possibilidades profissionais. O que eu vou fazer quando entrar numa faculdade? Escolhi o jornalismo, né? Pela paixão que eu tinha em ler e escrever. A partir daí, eu comecei a trabalhar em jornal impresso, trabalhei no jornal local aqui em Cuiabá, trabalhei em TV, na afiliada da Rede Globo, aqui em Mato Grosso, participei da equipe que criou, que instalou o G1 aqui em Mato Grosso, fui editor-chefe do G1 em Mato Grosso, criei outros sites também aqui na cidade, acabei fazendo uma pós-graduação em jornalismo digital, que era a área em que eu estava focado naquele momento da minha profissão. E depois que eu saí do G1, eu pedi o afastamento do G1 para quando fui convidado para trabalhar no governo do estado. Acabei me tornando secretário de Estado de Comunicação. Passou o período do governo e saí do governo e voltei a trabalhar em um site de notícias aqui na capital. Então, é um pouco da minha trajetória profissional. Mas tudo isso muito reflexo do que eu recebi lá atrás, na época da alfabetização, né? Os Uhum. estímulos todos que eu recebi. E o que você encontra hoje no jornalismo? A trajetória é de um jornalista, né? Ela é Uhum. plena de um jornalista que, Sim. que esteve num ambiente privado, num ambiente público e que hoje faz circular saberes. Não é, Márcio? E acaba que a parte do Salvador de Amanhecer, da poesia, ela é meio que um complemento, né? É uma forma de eu me dedicar a uma outra forma de escrita, né? E tentar fazer uma homenagem ao poeta Manuel de Barros e ajudar até a perpetuar sua obra, que ela não é tão conhecida do público Uhum. local, inclusive, né? Ele nasceu aqui Sim. em Cuiabá, muita gente não conhece. E é um desafio grande, sabe, Ana? Porque, como eu falei de estímulos, antigamente a gente tinha muito estímulo para escrever, né? A gente escrevia cartas, né, antigamente, escrevia Ah, diários, né? eu Antigamente adorava escrever tinha carta. os blogs, né? O blog para você colocar suas ideias em páginas virtuais e tal. Hoje em dia isso se perdeu um pouco, né? O próprio Instagram, o foco principal é a imagem, né? É, a É a imagem. foto, é o vídeo, o texto é segundo plano. Né? Imagina o desafio de uma página de poesia que quer divulgar texto, né, em ter que cativar o internauta, a pessoa que segue a página, a ler o texto e não focar só na imagem, né? Então isso é um desafio, né? E eu percebo muito isso com as redes sociais. O foco deixa um pouco o texto de lado para ser mais a imagem, né? Ser mais o visual. Mas é um desafio bacana de você. É interessante porque a palavra também é visual, né? Também é visual. Mas Mas é um muitas vezes a gente apelo tem que criar a diferente, né? imagem para poder chamar. É um outro apelo, É né? um Ela outro é. apelo. É. Ah, que bom. Aqui, a gente tem aqui nos comentários a Débora e a Deise, lembrando da Turma da Mônica, das Que revistas em legal. quadrinho. E eu tô achando tão legal isso, sabe por quê? Porque nossa primeira live, né? Hoje nós estamos inaugurando uma live, né, Marci? Você Uhum, viu, né? sim. Que chique. Nós estamos no Escrever sobre Tudo, inaugurando com você. E Uhum, há 15 dias nós fizemos a primeira, certas leituras, né? Que uhum, também traz essa ideia dialógica, né? Os certas aham, leituras e leituras certas, o que seria isso? E a adolescente que veio falar conosco, a Yara, ela mencionou
a importância dessa leitura que você falou dos estímulos lúdicos, né? Aham. Para a prática, porque como você falou mesmo, é uma prática que passa pelo incentivo do gosto, da vontade, não sei, do entusiasmo, né? Às vezes a gente fala assim, o gosto de escrever, o gosto de ler, mas ele é cativado. Eu vejo isso muito como professora. Aham. É uma forma de cativar, é uma forma que vem de um afetivo. Seja Sim. uma referência afetiva, né? Seja, como Uhum. você mencionou sua mãe, né? Sim. É uma referência que vem trazer isso como algo é, confiável, né? Uhum. É um ambiente confiável, é um ambiente que você pode ficar confortável. Então a gente Acolhedor, realmente né? acolhedor, Ter um ambiente acolhedor, acolhedor. Por isso que eu acho que é acolhedor. muito importante as bibliotecas, né? Aqui em Cuiabá a gente tem algumas bibliotecas públicas muito boas, né? E teve até um projeto de descentralizar e criar bibliotecas nos bairros para estimular que as crianças frequentem esse ambiente. Eu acho que isso é muito importante, né? Para criar novos leitores e escritores também. Não só escritor de poesia, jornalista, né? Mas escritor. Até porque, Ana, a gente acaba escrevendo, criando registros, né? O material que o jornalista escreve acaba virando documento, né? A gente conta histórias, nós registramos histórias. Então, parte da história, da nossa história, da nossa cidade, da sua localidade ou do país, é contada por meio de reportagens, né? Isso só dando um exemplo. Então, aquilo que a gente escreve vira um registro histórico, é documental. Então, eu acho que é importante a gente criar hábito, né, de escrever, que é tão importante. Tanta coisa acaba se perdendo com a oralidade que, se você não registrar, isso se esquece, né? Então, ter o registro eu acho que é muito importante. Criar estímulos eu acho mais importante ainda. Sim, eu concordo. E vou trazer um ponto de vista aqui, né, do lado do professor, Uhum. que é essa questão da organização do pensamento. A escrita organiza muito o pensamento, né, Marci? Sim. Nossa, é impressionante. Eu sempre trabalhei no ensino superior com educação e comunicação. Sempre fiz essa Uhum. ponte. Para mim, ela é definidora assim, do fundamento de toda a sociedade, educação e comunicação. E Uhum. ambas juntas ainda potencializam, né, as Uhum. transformações. Acredito muito. E aí eu usava estratégias, tanto na educação quanto na comunicação, da escrita jornalística, para que a gente tivesse um entendimento do que é fato e o que é opinião. Porque muitas vezes a gente mistura essas coisas e não consegue perceber em qualquer tipo de texto, e aí eu já estou escrever sobretudo mesmo, né? Sobretudo no Uhum. sentido geral, em qualquer tipo de texto é extremamente importante a organização das ideias. E Sim. essas ideias, elas no jornalismo, na escrita jornalista, na jornalística, ela é assim, é uma prática interessantíssima Sim. de É uma possibilitar isso, técnica, não né? é? É uma O técnica, né? jornalismo, Uma as pessoas tecnologia. acham que fala assim, qualquer um pode escrever e ser jornalista. Não é bem assim, porque existe uma técnica, né, para você poder contar a história bem contada, né, com uma organização, né, para cativar quem está lendo e para você contar bem a história, né? Então, é importante, sim, de se inscrever para você criar essa organização que deixa de ser mental e colocar no papel. Eu gosto muito, você falando isso, me lembrei que eu gosto muito de escrever listas. Eu faço lista das coisas que eu pretendo organizar ao longo da semana, ou coisas pessoais de coisas a fazer, né? Gosto de colocar no papel, porque você organiza o pensamento, você organiza a sua vida, né? Escrevendo, colocando no papel, registrando. Isso é bacana. E não só o pensamento, mas o sentimento também, né? Eu, Uhum. eu acredito muito nessa. Quando a gente tem o acesso à poesia, a gente se encontra na humanidade da Uhum. poesia, né? Que passa a ser, Uhum. para algumas pessoas mais, outras menos, uma identificação nessa identidade mesmo humana que a gente tem, né?
Uhum. Mas o interessante também que eu vejo é que essa sensibilidade, ela pode perpassar uma escrita jornalística que trate de assuntos de uma forma mais objetiva, né? Essa Uhum. trajetória sua, magnífica, né? Como profissional no jornalismo e de tanta contribuição para as pessoas, né, Márcia? Porque a gente tem que falar que o jornalista contribui muito, muito numa sociedade. Uhum. É uma figura importantíssima. Você tem algum texto seu que você tenha gostado mais, um momento que você tenha escrito e que você acha que foi igual o Manuel de Barros? Daí a pouco você Ah, corre, foge, é, porque você está se sentindo assim, bem exposto. não, não, mas tem alguns textos que marcam, né? Entrevistas que eu fiz que são bem marcantes e histórias que eu contei que são bem interessantes. Tem uma que eu gosto muito, eu fiz uma série de reportagens sobre a qualificação profissional de um grupo de trabalhadores que eles foram resgatados de uma fazenda em trabalho análogo à escravidão. Então, estavam mudando de vida, né? Deixaram de trabalhar numa situação precária, estavam aprendendo um novo ofício. E aí eu pude entrevistá-los e contar um pouco das histórias de vida deles. Então, foi bem interessante, bem marcante, né? Mostrar como era a vida antigamente e o que a educação, o estudo que eles estavam tendo, o acesso que eles estavam tendo ao estudo naquele instante, o que eles planejavam dali para diante. Isso foi uma reportagem que eu gostei muito de fazer. Ela me rendeu um prêmio, inclusive, né, de contar essa história. Foi bem, bem interessante. Que bacana! A gente está falando de imagens agora há pouco, né? Como que as Uhum, imagens elas dizem muito e elas hoje têm um lugar bem preponderante, né, em algumas plataformas. Mas é interessante pensar que uma história dessa não tinha jeito de colocar em imagem, não tinha jeito de fotografar. é. Daí Teria é que para ser, filmar e as pessoas contarem a história, né? sim, teria É, que ser pelo olhar de alguém, né? Teria que ser mas a escrita, pela narrativa. uhum, E o ela que que valoriza. diferencia, na sua opinião, a escrita de uma reportagem que a pessoa está falando, ou uma outra, ou o jornalista também tem a intervenção e fala? Uhum. Qual que é a diferença que você vê se essa cena tivesse sido, ou trajetória tivesse sido colocada dessa maneira, áudio, som, e da forma como você fez, como uma reportagem escrita? É, Ana, a reportagem, o jornalismo em si não muda, né? Que é contar histórias, é um retrato da realidade. A diferença é que, se eu faço um texto só escrito, né, eu não tenho um suporte da imagem, eu tenho que ser mais minucioso nos detalhes do que eu estou vendo, ouvindo e contando, e eu tenho que tentar Hum, passar a emoção, né, para quem está lendo. É diferente de você colocar um áudio ou colocar o microfone para o entrevistado falar e ele carregar na emoção, e eu tenho que fazer isso no texto, numa aspas, né, abrir aspas e colocar, né, literalmente o que ele disse. Então eu tenho que contar que ele me deu aquela declaração com a cabeça baixa, com os olhos marejados. Eu tenho que mostrar isso com palavras para quem está lendo. E a diferença é essa. É a forma de contar. é a forma de contar. E o prêmio ele veio em que sentido? Quando você É, é reconhecido, porque a gente tem várias formas de reconhecimento, mas eu gostaria de uhum, falar dessa que você trouxe, que eu acho importante também. O reconhecimento de um prêmio no jornalismo vem em quê? Em é, relação à escrita, em relação à escrita. é, é um reconhecimento, principalmente quando você está com seus pares, né? De ser um reconhecimento perante os seus colegas, que você reconhece que são profissionais muito capacitados. Né? Mas o que eu acho mais importante nisso, do prêmio em si, é o que eu contei um pouquinho lá no início, né? Que muitas vezes o jornalista é visto como um portador de más notícias. Hum, Nesse caso, não era isso. Era um portador de boas notícias, mostrar um bom exemplo, né, da situação de algumas famílias que estavam vivendo em precariedade
e elas podiam vislumbrar um futuro melhor, né? E contar a trajetória deles e tentar estimular outras pessoas, né, a estender a mão, né, a ver o próximo com um pouco mais de empatia, né? O prêmio, para mim, era dar visibilidade a essa história e tentar estimular outras pessoas. Muito bem, dar visibilidade à alma humana, que não tem jeito de Sim, filmar, não tem, não é? é verdade. Tem que ser contada de outra forma. Uhum, É interessante, muito interessante. Filmar ou fotografar, legal. né? Eu Uhum, acho. Eu acho que as palavras elas chegam em lugares assim bem em recônditos mesmo, em lugares bem próximos dessa da nossa humanidade mesmo, sabe? Que ela é aham, construída, que ela é aprimorada na vida e, e pelas palavras, eu sou suspeita para falar, eu acho que você também, uhum, é por isso que a gente está aqui, mas pelas palavras nós podemos até perceber que as formas de ver são diferentes. Se eu escrevo, uhum, eu estou dando ao outro a possibilidade de imaginar. uhum, Não é isso? Eu estou dando ao sim, outro a possibilidade de fazer, de ser copartícipe, de ser coautor, de cocriação, sim, de estar uhum. junto e fazer parte dessa arte, né? É Mas isso quando eu mesmo. trago a imagem, eu já cercei Acaba preenchendo uma bastante, né? lacuna, né? Uma lacuna que o leitor teria que fazer isso com a sua imaginação. A Sim. leitura tem isso, né? De você estimular o próximo a imaginar aquela história, aquela situação. A leitura, a escrita faz isso, mas a escrita também tem um outro viés que é interessante, que é, eu falei de criar documentos, mas também de criar memórias, resgatar memórias. E eu queria compartilhar uma outra situação que eu tenho aqui em casa, eu guardo há muito tempo uma caixinha de memórias. Né? Eu desde criança escrevia muito, as pessoas que escreviam para mim, então coisas importantes eu guardava. E eu tenho umas coisas muito preciosas para mim. Deixei reservado que queria te mostrar. Ah, que ótimo! Adoro isso. Essas Tenho, partilhas tenho, valiosas. tenho desenhos antigos que eu fazia quando criança, né? Mas, Ah! mas o mais legal da escrita e de criar essas memórias, que eu acho que são importantes, eu tenho aqui alguns envelopinhos que os meus avós me davam no aniversário em datas festivas, né? Meu avô não comprava um presente, dava um dinheirinho, eu colocava no envelope e escrevia algumas coisas engraçadas e curiosas e me Ah! davam de presente. E aí eu sempre falo que depois que eu percebi que o presente não era o que estava dentro, era o envelope, né? Ah! Hoje eu não tenho mais os meus avós vivos, né, com a gente, mas tenho a memória viva deles nos envelopes que eles me dão. Eu tenho vários aqui guardados. De vez em quando eu abro essa caixinha de memórias para ler o que eles escreveram e relembrar aqueles momentos todos. Isso é importante. Esse é um exemplo, mas que pode se replicar a muitas outras situações, né? Do que a escrita pode provocar na gente, né? De resgatar essas memórias afetivas que são tão importantes para a gente. E é tão interessante, vou te falar. Por coincidência, hoje de manhã eu estava mexendo nos caixas, que eu me mudei recentemente, tem 6 meses, e ainda tem caixa. Então, eu Uhum. abri algumas de memórias assim. E aquelas letrinhas, né? Eu tenho duas filhas, Sim. hoje uma com 21. Ah, devia ter deixado uma foto perto aqui para mostrar também. Não sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Uma de 21, outra de 25, que formou há Uhum. 10 dias. Então, aquelas letrinhas, né? Eu guardava também. Uhum. Aqueles papeizinhos escritos, uma escrevendo para outra, um bilhete, às vezes brava, às vezes é um bilhete carinhoso, o bilhete que elas escreviam para mim, que eu escrevia para elas também. Então, Aham. como que essa letra no papel, né? Manuscrito também, porque a escrita também tem isso, né, Marci?
A Sim. ideia do manuscrito, de você ter aquele registro que é próprio. É uma É impressão sua identidade, digital, né? né? Hã? Sua identidade, né? Sim. E vem tanta coisa ali naquele traçado, né? Que Uhum. bonito que é isso. É para além, né, do significado. É essa transcendência no tempo mesmo que você está falando. Aham. Interessantíssimo. Muito bem. Então, estamos chegando, né, ao fim do nosso Poxa, tempo aqui, da rápido, nossa né? prosa despretensiosa na hora do almoço. Com muito prazer te recebendo, Marci, novamente. Ah, Aqui foi eu tenho muito que bom, ler né? algumas coisinhas. A Débora falando que a página Fazedor do Amanhecer são doses diárias de nutrição poética e inspiração. Ah, Me muito ajuda aí, bom, Débora. Marci, Obrigado. que eu não consigo ler todo. Ah, Série Vagalume! Do meu tempo. Vagabundo. Ai, ai, isso é ótimo. Ai, pessoal, muito obrigada pela participação aqui conosco. Que coisa boa. Tem mais algum Legal, muito bom. comentário, Marci, que você está vendo, que você queira compartilhar? Estou olhando Eu não aqui. consigo ver todos, não. Ai, quanta gente! Que legal! Olha, quanta gente envolvida com escrita, com... Oh, que bacana! Com as palavras, com a arte nas palavras, escrita por toda parte. Arte por toda parte, né, Débora? Que Legal. legal. Esse envelope é muito nostálgico. Ainda mais com essa beiradinha de cor do Brasil, né? Aham. Ai, é muito interessante. Ai, o Bartolomeu Campos Queiroz, é mineiro, ele tem um livro chamado Correspondência, e que tem essa beiradinha, fala da Constituição brasileira. Boa, Bacana. bacana. Ângela, entrevista muito interessante. Que riqueza de experiência do jornalista Marci. Também Obrigado. acho. Também acho uma honra aqui. Prazer e uma honra. Marci, você já escreveu poesia? Eu preciso perguntar isso antes de terminar essa live sobre escrita. Já escrevi. Então, na live que a gente fizer sobre certas leituras, eu vou te pedir para ler um pedacinho, você pode? Vai Eu pensar, vou, né? vou, Vai depois eu pensar. vou ler as do Manuel de Barros mesmo. Que Vamos legal, mandar né? dizer, nas memórias enterradas, vão encontrar muitas conchas ressoando. Isso lá para frente. Vão ressoar mais para Ah, frente. então É, tá. Mystère, mystère, como dizem os né? franceses. Tá bom, então. Muito bem, muito obrigada a todos vocês que participaram conosco, que alegria. Muito obrigada, Márcia Monteiro, mais uma vez, pelo Obrigado. compartilhamento nessa trajetória tão brilhante, tão importante, tão relevante para a nossa sociedade brasileira, por se envolver, né? E também na parte pública, né? Que é um momento de muita, eu acredito, doação, né? Para Uhum. o que é do social e acredito que seja dessa forma. E muito obrigada pela simpatia, pela cortesia de sempre, pela Ah, generosidade. obrigado, Você Ana. sabe que é a partir das lives com você que eu fico querendo conhecer o povo mato-grossense, que eu acho que todo mundo deve ser gentil. Certamente. Muito Quero obrigada bem mais uma conhecer. vez. Ah, o Obrigado, quê? Ana. Foi um prazer, uma honra novamente participar. Muito E obrigada. desejar um parabéns para todos os repórteres pela data de hoje, né? Dia do Repórter. É isso aí. Genial. Obrigado, Para Ana. você também. Parabéns. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Muito pessoal. Até obrigada. logo.